todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso 9º episódio do Lições de Casa, Família, Educação e Conversas que Importam. E hoje, mais uma vez comigo, Juvenal, Michele Brasil. Olá, sejam todos bem-vindos e hoje o tema é bem polêmico. Muito polêmico. E vamos ter hoje duas convidadas muito especiais. Convidadas de casa já. De casa, mas que são muito especiais porque realmente vivem na veia educação. Quando a gente fala de educação, a gente tem que passar por elas na nossa escola também. E hoje conosco, Michele, quem está? Hoje a gente vai receber Jade Pires, nossa coordenadora do ensino médio, mas a Jade, ela está na educação há mais de 20 anos. Já passou por todos os segmentos de uma escola, de todos os segmentos da educação básica, é formada em letras, é pedagoga e é mãe da Lara, de 13 anos, então ela também faz parte ali como mãe do ambiente da escola. E a outra convidada especial é Rosane Galante, que já está na educação há mais de 30 anos, é pedagoga também, assim como a Jade já passou por todos os segmentos, tem uma experiência a mais como educadora parental e também está na coordenação das nossas escolas. É mãe do Pedro, um acadêmico de medicina, e da Isabela, que está no desafio do último ano da escola, que é uma mocinha muito linda, se preparando para entrar na universidade. Sejam bem-vindas, meninas. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Sejam todas bem-vindas. E a conversa hoje é polêmica, né? A gente já estava aqui desde tem quase meia hora que a gente está tentando conversar. Exatamente. A gente trouxe um time de peso para reforçar, hoje a discussão. É polêmica. A gente está vivendo um momento muito complicado na educação. E talvez nos bastidores, principalmente, a gente sente muito mais isso do que as famílias lá fora, que é uma crise muito grande. A pergunta que vai começar que vai nortear nosso papo hoje é: quem vai ensinar nossos filhos? Porque a gente está vendo uma crise silenciosa pela falta de mão de obra de professores. E onde está começando isso tudo? Quem vai dar aula para os nossos filhos? E o papo hoje vai rodar em cima disso, Michele. Exatamente. E às vezes é uma coisa que a família não se atenta, porque quando vai matricular o filho na escola, né, meninas? Eles vão e já pegam um quadro de professores prontos e tá tudo ok. Ainda querem checar as credenciais dos professores, são professores competentes, se são formados e tudo mais. Mas ninguém pensa o que tem por trás daquela seleção. E tem se discutido muito sobre o apagão de professores. Quem está mais ligado à educação tem ouvido muito esse termo, né? E há pouco tempo também tem se falado muito de homeschooling, de pais querendo educar os filhos fora da escola. Então tem se misturado algumas coisas. Então, de um lado você tem uma família que acha que os professores estão contra ela, e de um lado você tem os professores que acham que as famílias estão contra eles. E isso tem gerado um problema na educação, né, Juvenal? Com certeza. E nada melhor do que vocês falarem com a gente um pouquinho. Vocês têm percebido isso na escola, essa falta de mão de obra? Assim, né? A gente quer ouvir de vocês mesmo. Primeiro, o apagão é real? É real. O apagão é real. Eu acho que todo pai, toda mãe, ele precisa se fazer essa pergunta, principalmente para quem tem filhos em idade pré-escolar, né? Quem está começando ainda, né? Se perguntar, e aí, como é que seria uma escola se não tivesse professores? E se chegasse esse momento de nós não termos mais professores atuando numa escola? Sei que alguns professores, quando iniciou a questão da IA, né, se perguntaram, não, vai haver então uma substituição, a nossa profissão ela está em perigo, né? Mas as famílias também precisam se fazer essa pergunta. E é interessante, quando falamos sobre isso, né? Primeiro, acho que o primeiro ponto a ser considerado é realmente entender que a carreira de professor, ela vive uma crise. E eu acho que se interrogar como foi que tudo isso iniciou, eu acho que promove essa reflexão, porque eu lembro muito bem da minha mãe relatando o quanto que na época, né, quando nós éramos estudantes, receber um recado de um professor elogiando ou não o filho, quanto impacto isso gerava naquelas condições daquela família. Então, quando era um elogio, isso gerava um impacto muito positivo, a fala de um professor e o peso que isso tinha, e quando era negativo também, porque no outro dia a minha mãe estava lá na escola, querendo saber, o meu irmão dava um pouco mais de trabalho, e olhando tudo isso, como isso mudou. Então, a fala daquele profissional antes tinha um peso que hoje é difícil a gente enxergar. E isso é muito preocupante, porque é como a sociedade, não só as famílias, enxergam esse profissional. Foi bom você falar, Jade, assim, sobre isso, porque
É até uma pergunta que a gente queria fazer para vocês, assim, pela experiência de vocês aí, como diz a Michelle, já passaram por 3 gerações. Ele também já passou por 3 gerações. Eu nem sei quantas gerações, não. E a pergunta é assim, o que você enxerga nesse tempo que vocês têm de educação, nessas gerações que vocês passaram, o que você enxerga nessa mudança na relação entre família e escola, que tornou-se essa relação da professor muito desgastante, né? O que rolou entre nessas, você viu na primeira, para a segunda, para a terceira, você lembrou quando você era criança, mas você como profissional, o que você tem enxergado nessa mudança de relação entre família e escola que atingiu o professor? Principalmente essa mudança das relações, porque, por exemplo, as famílias, elas criavam os filhos e tinham uma responsabilidade compartilhada. Então, quando esse filho chegava na escola, ele já em casa ele já sabia lidar, né, ser mais respeitoso. Ele tinha muitas vezes muitos irmãos, tinha que aprender a ceder ali naquele contexto. Então, quando esse filho chegava na escola, a família meio que já preparava essa questão da convivência. Hoje as famílias têm um número muito reduzido. E quando eles chegam na escola, aí eles começam a ouvir os nãos, eles começam a ter um limite maior, eles começam a lidar com situações que antes era tão comum, era tão natural. Então, às vezes, o saber esperar, o lidar com tédio, questões que em uma outra geração isso era tão natural, era comum naquilo ali. Hoje não. Hoje, muitas vezes, quando ele chega na escola, ele vai ter que lidar com tudo isso. E a família tem um papel muito importante, porque muitas vezes essa família não percebe que são pequenas atitudes. Sabe aquela que você diz assim, olha, vamos compartilhar a responsabilidade de arrumar a cama, de colocar a mesa, de pequenas coisas, inclusive também esse respeito com o professor. Olha, quando o professor, a fala dele é autoridade. São pequenas coisas que vai mudando esse formato. Eu vejo muito isso também, Jade, assim, né? A gente percebe, assim, meio que resumindo o que você falou, hoje os meninos chegam mais despreparados na escola para a escola, né? As famílias estão esperando muito mais da escola do que antes. Eu vejo muito isso também, essa mudança de relação família-escola, e atinge muito o professor, né? Que você tá falando. Exatamente. Por que eu toquei nesse assunto? Porque isso gera no professor essa falta de respeito, essa falta de limite, essa falta de responsabilidade, um estresse muito grande. Então, hoje, uma das questões, né, são inúmeras, né, que levam a esse apagão. Tem a questão salarial, tem a questão de falta, muitas vezes, de um plano de carreira, tem a questão que as escolas não têm uma estrutura adequada, mas também falta esse apoio psicológico, e que hoje é muito gritante. Hoje é gritante esse apoio psicológico. Por quê? Porque os jovens eles estão hiperconectados, eles vêm de uma realidade que eles não tiveram isso, né? Eles não tiveram em casa esse cuidado, esse lidar. Então, eles chegam na escola e o professor precisa aprender. E são pontos que, nas outras gerações, não, eles já chegavam sabendo do limite deles. Hoje, não. Hoje, eles chegam desafiando o limite. Não, mas é isso mesmo, assim, a gente vê muito isso, né, Michelle? E, Rosane, você, enquanto educadora parental, você acredita que do mesmo jeito, como a Jade trouxe pra gente, que os meninos chegam mais despreparados, né, na escola, e isso é muito notório, você acredita que a mudança de expectativa das famílias também vem mudando ao longo dessas gerações? Você acha que antes a família esperava algo da escola e que hoje ela espera algo diferente? Com certeza, eu acho que essa mudança das gerações, ela traz esse reflexo para a escola, né? O próprio termo educador parental não existia, né? Eu desconhecia. Durante a pandemia que eu vim descobrir, não, existe uma formação para um profissional que queira auxiliar as famílias. E aí, me reportando ao tempo em que eu fui orientadora educacional, quando eu ouvia de uma família, de um pai, quando a gente chamava para algumas adequações de comportamento, de responsabilidade, como a Jade pontuou, quando eu passei a ouvir da família, eu não sei mais o que fazer. Ouvir de um pai isso, eu não sei o que fazer mais com meu filho, né? E aí eu fui buscar informações. Não, eu também preciso me preparar para orientar essa família. E era algo assim, bem genuíno, era real. A família não sabia o que fazer. A gente já sabe que filho não nasce com manual, mas tem alguns critérios que, enquanto pais, nós precisamos ter muito claro, né? E quando isso começa a falhar, chega o respaldo disso na escola. Então,
é como a Jade pontuou, a gente foi vendo de geração para geração os pais perdendo essa noção. Eu posso dizer um não? Eu posso impor um limite? Eu devo aplicar algumas responsabilidades para os meus filhos a partir de que idade? A partir de quantos anos? Isso é função minha, isso é função da escola. Exatamente. Então, foi se perdendo isso. Eu acho que as famílias, elas foram perdendo a noção do que é papel da família, do que é papel da escola. O dizer o não, o impor... Hoje, até assistindo um próprio episódio aqui do podcast com a psicóloga Larissa, né? Quando ela relata a questão de que a escola pediu para que ela trouxesse para a escola um trabalho que ela deixou, a filha deixou de 10 anos em casa, e ela falou, não, eu não vou. Né? Então, atribuir as responsabilidades para os filhos é algo muito importante que vai ser sentido na escola pelo professor. Né? Então, o respeito ao professor, como o Jade também colocou, isso foi se perdendo porque os papéis foram se perdendo também. O que é papel do pai, o que é papel da escola? Eu acho que foi uma coisa muito interessante que a gente até já vai lembrar que ontem a gente viveu uma coisa dessa ontem aqui na escola mesmo assim. A gente vê, eu falo assim, João Gabriel terminou o ensino médio com a gente tudo, mas quando ele faz a fundamental, eu falo, professor é o supremo da sala. Acabou. Então, quando a família fala que o professor é o cara que manda, o professor é o, vamos dizer, soberano na sala, ele já está valorizando o professor também, né? Com Isso certeza. não acontece mais. Hoje em dia, os pais não estão mais do lado do professor, estão do lado do filho. 2 fatos, essa semana, 2 fatos muito claros. O primeiro foi no fundamental. A gente levou um caso para a mãe pedindo provas. Os professores relataram o comportamento de um aluno na sala, né? Um comportamento muito feio. Ela queria ver imagens, ela queria ouvir gravações. A voz do professor não vale nada. O que esse menino aprendeu? Eu que não quero ser professor. Porque se a voz dele não vale nada, já começa daí as valorizações. Com toda certeza. E outra coisa que aconteceu, um aluno de 17 anos, a gente chamou a família para conversar, do último ano de ensino médio, o pai reclamava porque demorou a chamar para conversar porque ele estava com nota baixa. 17 anos. Falou, peraí. Aí vem a questão da inversão dos papéis. Quer dizer que a escola agora tem que cuidar do filho, um filho que mora na mesma casa que o pai, um filho que estava faltando muita aula, as faltas dele ficar em casa, para que a gente reclamasse com o pai, sabendo que o filho estava em casa. Então isso tudo aí, eu concordo com vocês, resume muito bem esses 2 fatos que vocês acabaram de falar. Hoje as famílias criam uma expectativa da escola que na verdade não pode ser da escola, tem que ser deles. E aí, Juvenal, quando acontece algo na escola e que esses pais muitas vezes na frente do próprio filho, já começa a fazer esse julgamento, sem, ao menos antes, entender o lado da escola. Então, às vezes o filho traz uma situação, aí o pai começa, naquele momento ali, já alterar a voz, já falar, não, mas impossível, como assim? Ele falou isso com você, mas ele nem ouviu o outro lado. Então, o que nós estamos vivendo também, que faz parte dessa crise? São coisas tão descabidas que a gente vem enfrentando e que a gente fica perplexo diante de algumas situações. E assim, eu falei, pai, mas e o outro lado da história? Você ouviu um lado da história. Então, antes de tomar qualquer atitude ou julgamentos, então, esse julgamento, muitas vezes, sem conhecer o outro lado, aí vai criando até nesse estudante, como se fosse assim, não, então eu posso fazer do mesmo jeito. Exatamente. Eu posso julgar, eu posso criticar, sem ao menos conhecer o outro lado. E isso aí, nós vivemos muito isso, assim. Então, muitas vezes não para entender o outro lado ou para ouvir a situação e começa esse julgamento. Então, pense aí, você está dando autoridade para o seu filho fazer do mesmo jeito, reproduzir esse seu discurso. Então, ele vai chegar na sala com o mesmo tom que você usou e vai aumentar o tom de voz com o professor, não vai querer ouvir ou vai chegar e eles falam assim, eu preciso falar com a direção, eu preciso falar, é como se fosse assim, não, mas primeiro você resolve com o professor. Primeiro é resolver com o professor. Já então, tira a autoridade do professor, deixando ele participar, né? Exatamente. Eu falei, mas primeiro eu preciso ouvir o professor. E eles já chegam colocando, porque eu vivo isso, assim, eles já chegam falando assim, mas você vai fazer o quê?
Eu falei nada no momento, porque eu só ouvi um lado até agora. Eu preciso ouvir o outro lado. Então, acho que as famílias, elas ajudam também quando elas param para falar assim, mas será que você não fez nada para o professor agir dessa forma? Ou vou tentar entender essa situação para depois eu agir. Só que as famílias já chegam com esse pré-julgamento e já chegam muitas vezes determinando o que nós vamos fazer. Isso que é o mais grave. Porque antes, enquanto as famílias vinham e já falava assim, ele não vai mais ter essa atitude, eu peço desculpas, a família já era uma outra postura. Hoje é como a Michelle mencionou, não, mas nós não somos parceiros? Não parece que nós somos. Parece que tá cada um de um lado. Exatamente. Mas cadê a parceria? Você precisa entender primeiro, para depois... Eu não estou falando que o professor sempre estará certo, não. Mas eu preciso entender a situação para depois julgar, para depois ver como eu vou intervir. E os pais, muitas vezes, já chegam já determinando o que nós ou o que a escola deve fazer. E nós vivemos isso aqui todos os dias. Eu acho que um dos motivos de eu ter virado professor, eu acredito que foi exatamente ter essa visão do professor, assim, da minha mãe e do meu pai, assim. Porque se minha professora chama essa mãe na escola, a surra era certa. Eu já ia apanhando, não sabia, às vezes era pra me elogiar, mas já tinha apanhado. Não, mas é pra dar um... não, já apanhei, agora já era. Porque assim, a gente já tinha essa visão de professor ser uma autoridade. A gente viu o professor como uma pessoa lá na frente, meu Deus, parecia que tava, né, sem mentira nenhuma, a gente meio que endeusava uma pessoa que sabia matemática, nossa, como essa pessoa sabe isso? E hoje, as famílias não apoiam, porque quando você critica o professor, quando você escuta o aluno e não ouve outra parte, você fala assim, peraí, o professor já perdeu todo o valor. E não só a questão do caráter do professor, que você tornou duvidoso, mas também até da aula que ele está dando agora, daí para frente. Um ponto interessante é assim, antes, né, você citou assim, né, o professor detém todo o conhecimento. Antes, esse conhecimento, ele era mais centralizado mesmo no professor. Com essa nossa sociedade, com esses meninos aí... Sabendo mais do que tudo. Né, tudo eles querem palpitar, tudo eles conseguem informação com mais rapidez. Então, acho que isso também contribuiu para essa crise. Porque aí nós temos agora... Eu não tenho mais o detentor do saber, mas eu tenho aquele que vai dominar uma sequência didática que vai fazer com que ele aprenda mais rápido, ou que aprenda melhor, ou que consiga atingir. Então, assim, acho que esse fator também contribuiu. Nossa. O fato dessa acessibilidade às informações, não ao conhecimento, mas à informação, isso facilitou. Já você falou uma coisa agora que veio na minha cabeça aqui, uma imagem, que quando começou essa ideia de internet e tal, que eu já dava aula, né, muitos anos, e eu lembro aí, você falou uma coisa que realmente agora me chama muita atenção, a ideia da desvalorização do professor em sala de aula, que eu nunca tinha pensado nisso. Eu lembro quando eu comecei a dar aula para cursinho, e eu começava a falar, a pessoa com notebook ali na sala, que no começo todo mundo queria mostrar que tinha e tal, eu falava uma coisa, a pessoa perguntava outra coisa, assim, mas aqui tá falando isso, isso e isso. Quer dizer, começou ali uma coisa que eu não parei pra pensar. E a perda daquela visão do professor saber tudo. Eles acham que informação é conhecimento. Você falou tudo. Ele com o notebook aqui, eu contava assim, peraí, mas aqui, professor, tá falando outra coisa. Mas peraí, agora você tá me confrontando o tempo todo, né? E eu vou além. Eu acho que não só o professor, mas a própria instituição escola. Porque nós temos aí alguns influenciadores, mirins, inclusive, que dizem que não é necessário ir para a escola, para a faculdade. Para que fazer faculdade se eu ganho muito mais em casa, na internet? Então, a desvalorização, ela é muito mais do que a desvalorização do professor, da educação, mas da instituição escola. Acho da educação. E se esquece que é na escola que existem as relações interpessoais, que é na escola que eles aprendem muitas vezes, principalmente quem é filho único, a dividir com o outro, né? Que tem os colegas. Então, as relações que se estabelecem dentro de uma escola são para a vida. Né? Não é só ir lá aprender português, matemática, história, geografia. E quando se perde essa valorização do espaço escolar, e aí o professor está incluso, né, nesse ambiente, aí é muito mais difícil. Então, a gente está vivendo essa situação. Quando vocês falam assim das gerações, né, que a gente pegou lá a geração anterior, nós não tínhamos esse problema, essa dificuldade também. Por isso, né? E vocês acham assim, que existem algumas atitudes das famílias que refletem na escola, que o professor chegava assim, meu Deus, como é bom ter aquele filho nessa... Fala um exemplo de atitudes das famílias que também geram coisas positivas, que dá vontade de ser professor. Dá alguns exemplos para as famílias entenderem também, que é importante. A gente falou muito da parte negativa, mas existem também atitudes das famílias
que fala assim, nossa, mas eu gosto desse menino por causa da família, né? O que é que vocês veem assim, que a pessoa fala assim, valeu a pena dar aula para esse menino? Nossa, tem várias atitudes, né? Mas vamos até bom te falar para dar exemplo para as famílias fazerem em casa também. Muita coisa básica, eu acho. O básico que eu digo assim, desde a hora do aluno chegar na sala, a pontualidade do aluno, porque ele não vai estar interferindo. Né? Nós sabemos que temos alunos que chegam todos os dias atrasados. E aí o aluno entra após o horário. Não, eu quero que você fale assim, uma atitude que o aluno que você vê do aluno que vê da família, assim, não só o horário, não. Porque ele pode chegar cedo e ser bagunceiro, mas fala uma coisa assim, fala, Não, nossa. são várias. Não, mas eu entendi. Eu entendi assim, porque a gente entende o atraso só pelo lado do menino. Ele tem que ter o compromisso de chegar atrasado, mas o fato de entrar numa sala enquanto o professor está dando uma aula, né? E se quando o professor chega, o aluno já está lá sentadinho esperando aquele momento, é muito gratificante para o professor chegar e ver uma sala cheia, do que você tá toda hora lá e toda hora entrando uma pessoa. Está com os materiais. E aí, claro, acho que a cereja do bolo é o tratamento, né? A educação, que a gente sabe que também perpassa pela família, a educação do respeito com o professor. O saber ouvir, o saber, né, se relacionar com a autoridade do professor. Eu acho assim que essa questão quando o aluno demonstra esse respeito com a figura do professor, isso é reflexo do que ele vive em casa. Né? Então, se ele vive em casa essa atitude respeitosa, de saber ouvir, de esperar o momento certo para falar, e a partir do momento que na sala de aula ele demonstra tudo isso, eu acho que o próprio professor, ele entende, né? E ele se sente valorizado. Né? Então, eu acho que o próprio aluno manter essa postura respeitosa com o professor, porque qual é a grande questão hoje? Assim? Muitos professores reclamam da conversa, do barulho, e tantas outras questões dentro da sala de aula. E muitas vezes, assim, quando eu vou reclamar com o aluno, ele ainda age com ironia, ele ainda age com petulância, não vendo que aquilo ali, né, que aquela atitude dele foi desrespeitosa comigo. Então, a gente vive muito essas questões, assim, dentro da sala de aula. Vocês acham que a família pode... Agora, o pai e a mãe, o que vocês acham que eles não vêem no filho? Agora, o que os pai e a mãe podem fazer lá na escola? Que você fala assim, nossa, o professor vai adorar saber que esse pai fez isso, que essa mulher... Ele lá na escola, tem alguma atitude? Eu vou falar. Eu acho que quando o pai e a mãe vai na escola, assim, uma coisa que eu acho que enche o coração do professor e enche o coração da equipe, é quando o pai e a mãe vai na escola saber o que aconteceu, não para ficar do lado do filho, mas para ajudar na correção. Então, assim, se meu filho errou nisso, ele vai consertar isso. Eu acho que é o maior prazer da equipe, né, de uma equipe ou de um professor, é quando o pai chega e fala assim, olha, eu vim aqui, recebi a advertência do meu filho ou recebi o elogio, eu vim aqui saber o que eu posso fazer para ajudar. Ele tá chegando atrasado, ele faltou, o que eu posso fazer com isso aqui para ajudar? Porque a gente se sente tão apoiado, e eu acho que o prazer do professor e o prazer de quem lida com a educação é falar assim, eu tô com você não tá sozinho. Porque tem hora que a gente tem a sensação que tá nadando para morrer na praia. Então, eu acho que isso é um sentimento de muitos professores hoje em dia, principalmente para quem lida na coordenação, como as meninas. Você tem medo hoje, assim, a tensão, ela tá grande não só para o professor, ela tá grande para toda a equipe escolar, porque uma orientadora educacional, quem lida com os alunos, tem medo de ligar para a família, e na hora que você trazer reclamação de um filho, você receber uma patada, que é o que acontece diariamente. Então, assim, peraí, a gente tá jogando no mesmo time, nós estamos trabalhando para que seu filho melhore. Então, agora eu sou culpado do erro deles, e eu acho que, então, que isso é uma das coisas muito legais. Assim, eu acho que a família enxergar a escola como parceira, né, como uma instituição importante que vai ajudar na formação do meu filho. Então, se tem alguma questão, eu preciso procurar essa escola e relatar. Então, muitas vezes, assim, como a Michelle falou, quando o pai procura a escola e ele tem essa atitude respeitosa, acho que o filho, isso reproduz também, sabe? Acho que isso vai perpetuando. Então, e uma outra questão que eu acho assim, que é fundamental. Por mais que, por exemplo, aconteça na escola uma situação que você não concorde, não fale na frente do seu filho, não expõe aquele profissional na frente do seu filho. Às vezes é uma questão que o seu filho não vai resolver, mas uma conversa na coordenação resolve. Então, eu
eu acho que esse tomar cuidado com o que eu vou expor para o meu filho. Então, ele chegou com reclamação. Eu não concordo, mas eu vou averiguar primeiro. Não, eu não vou dar liberdade para ele para falar de uma forma, porque eu também não vou ter. Eu vou procurar a escola. Então, como a Michelle falou, assim, quando a família procura a escola em prol da formação, e aí você está ensinando sobre ética. E muita gente não entende que você está ensinando sobre ética. E, por exemplo, Michelle, pode pontuar as falhas. Eu acho que nós crescemos muito enquanto escola, quando nós paramos para ouvir, quando um pai traz, fala assim, olha, isso aqui poderia ser melhor, isso aqui ele pontuou, mas eu não quis falar na frente dele. Eu acho que a escola, assim, e é uma questão tão simples, um detalhe tão, mas que eu acho que faz a diferença. Com toda certeza. Eu já penso de um jeito também até assim mais ignorante da coisa, um jeito mais bruto que eu penso, assim, como é que um pai vai na escola, tipo assim, achando que a escola tá perseguindo o filho dele? Nós somos passíveis de errar, claro, pode ter errado e tal, mas já chegar acusando é como se achasse que a escola tá perseguindo o próprio filho dele. Gente, o pai botou o filho numa escola, confiando que vai ser educado, a escola reclama, ele acha que é perseguição. Assim, eu não consigo imaginar nós, da escola, de uma maneira geral, não gosto mesmo, vamos prejudicar a vida dele. Sabe, assim? Vamos aqui, a gente tá sem nada pra fazer, a gente vai dar uma perseguida no menino aqui. Às vezes o pai reclama, é muito comum a gente fazer várias ligações do mesmo menino pra família ao longo de uma unidade, por exemplo, ao longo de um bimestre e tal. O pai já acha que é perseguição. Ele não acha que é o filho dele que tá dando trabalho e que ele não está corrigindo. Porque quando a escola procura a família, a minha visão é essa. É porque a escola já usou todos os seus instrumentos e não tem mais o que fazer. E é interessante, Juvenal, que os professores comentam muito isso na sala dos professores. Eles dizem assim, a escola é o único lugar que você contrata um serviço, né? Você contrata um serviço e você quer opinar ou determinar como será esse serviço. Então, você não chega num nutricionista determinando para ele, falando assim, eu quero comer doce, eu quero fazer isso, eu não quero que tire isso. Você não chega. Mas você não chega nesses profissionais determinando o que você vai fazer. Você não chega num médico para esses profissionais determinando você deve fazer assim. Você não chega. E por que na educação os pais muitas vezes querem interferir? E não estou falando que nós não vamos ouvir, não. Há uma interferência. Por que não é feito isso? Porque nós, profissionais, vamos aqui escolher a melhor forma e ele pode de agir. Sugerir. O problema não é sugerir, é interferir, né? Mas muitas vezes eles querem, alguns pais chegam determinando. E eu acho que isso é o ponto que precisa isso aí ser revisto. Já é uma demonstração da desvalorização da educação, né? Que a gente está falando muito sobre isso, assim. A desvalorização da educação pela família. Quando ele acha, quer dizer, um cara, vamos dar um exemplo, ele é médico ou advogado, não é o meio dele o pedagógico, ele chega e fala assim, por que você não faz assim, assim, assado? Peraí, você pode sugerir, o que você acha que é melhor? Agora, falar que eu faço assim, você é médico? Então por que você não opera assim, assim, assado? Você tem que, às vezes, não tá de responder assim, né? É engraçado. E na nossa escola, nós temos essa política de ouvir. Nós paramos para ouvir os nossos alunos, nós paramos para ouvir, né, os nossos professores, nós paramos para ouvir. Nós não vamos deixar de fazer isso, mas tem um limite nisso aí. Então, muitas vezes eles querem ultrapassar esse limite. E nós, enquanto escola, nós temos que deixar claro. Eu acho que isso faz a diferença quando você diz assim, até aqui nós vamos te ouvir, mas a decisão da melhor forma de agir é nossa, porque nós somos profissionais da educação. Acho que deixar papéis, claro. Né? Delimitar papéis. E hoje essas informações, elas estão na internet, como foi dito anteriormente. Os alunos sabem. Um dia desse, eu entrando na sala para conversar com os alunos, teve uma aluna que deu uma aula sobre metodologias ativas, né? Então, eles estão realmente com muita informação, que é diferente de conhecimento, né? Delimitar os papéis, o que é da família, o que é do estudante, o que é do professor, Por isso que a gente quando vai falar da fase de renovação de matrículas ou matrículas novas, eu sempre deixo muito claro, a família tem que primeiro tomar a decisão, que escola que ele quer. Depois que ele escolheu, com os seus valores da escola, agora é com a escola. Você não pode botar seu filho numa escola com aqueles valores e querer outros valores. Você tem que buscar a escola que cabe seu filho. Eu falo, poxa, tantas igrejas as pessoas escolhem hoje que é escola. Aí vai escolher a escola e fala assim, não, mas você tinha que botar mais futebol. Eu gosto dessa, mas eu quero assim, eu quero assim, eu quero assado. Vocês são disciplinados, mas eu queria que ele tivesse mais tempo para jogar futebol. Eu queria que ele tivesse mais tempo para praticar esporte. Não é assim. Ontem mesmo a mãe mandou várias mensagens. Porque o ED tá dando conflito aqui em casa, que ele quer estudar, mas ele tem esporte. Mas é uma vez por semana, não atrapalha. Não, mas ele quer fazer mais.
Ensina Que sobre bom, vamos frustração, ensinar que não é né? tudo que você quer que você vai Você fazer. ganha uma oportunidade enorme para ser filho, você não pode tudo. Né? Agora, você quer fazer mais esporte? Seja um melhor aluno, tenha menos atividade, tenha menos dificuldade, você tem mais tempo livre. É um jogo. Né? E aí a gente fica vendo famílias querendo interferir nesse posicionamento. Ele pode sugerir, Michele, Juvenal, Jade, não tem como a gente ter mais momentos de esporte? Não, sugeriu. Eu falo assim, não. Aí minha resposta, a escuta é garantida, agora a devolutiva é minha. Né? Mas enfim, e aí eu vejo muito isso mesmo assim, atitudes de pais, né? Quando o pai chega e ele quer discutir, ele quer falar, e não acusar a escola e nem defender o filho, a gente quer ouvir. Eu acho que a melhor atitude que um pai pode ter hoje na escola é isso, assim, tá faltando muito isso, eu vejo, né? E aí os professores, a equipe fica todo... E assim, aqui a gente, né, a gente vai falar de nossa realidade, da nossa realidade, esses conflitos são extremamente reduzidos porque a gente blinda nossos professores, porque não é qualquer pai que vai chegar e vai direto nos professores, e muitas famílias não entendem isso, e querem esse contato com o professor, e querem entrar todo dia na escola, mas esse é um cuidado que a gente precisa ter, essa blindagem, porque se você chega para o professor, como você chega na coordenação ou chega na orientação, o conflito vai ser certo, e aí você... Né, desgasta este ambiente, desgasta a relação, mas em outros locais em que esse contato não é mediado. Então, isso dificulta muito. Então, a gente precisa falar que realmente a condição de ser professor hoje não é fácil. As condições de trabalho não estão fáceis. A gente pode dizer que o disciplinar tem engolido o pedagógico, é uma fala que a gente tem ouvido muito na internet e é verdadeira. O disciplinar tem engolido o pedagógico, até porque a gente precisa passar menos informação porque ele já tem mais informação. Mas, em compensação, a gente tem que atuar mais na formação, porque eles chegam sem formação nenhuma, que é bem diferente. E é uma queixa mesmo, Michele, recorrente dos professores, né? E até os números mostram isso. Os professores, atualmente, eles perdem mais tempo controlando a turma e organizando e cuidando dessa parte do comportamento do que, na verdade, concentrando ali na sequência pedagógica que ele pensou. Então, é uma realidade mesmo. Então, a gente está fazendo o que o pai deveria fazer em casa, porque na hora que eles chegam todos juntos, cada um vem com a bagagem de casa, né? Então, assim, tem uma responsabilidade das famílias, sim, sobre o disciplinar estar engolindo o pedagógico, porque a gente está precisando fazer uma coisa que o aluno está chegando na escola sem ter. Né? Que essa noção de regra, de convivência em grupo, então isso é fato. E agora eu vou puxar uma sardinha até para nossa escola aí, nesse caso de contato de pai direto com o professor. Assim, eu acho que as escolas tinham muito que pensar sobre isso. A gente tá tão difícil ter professor, a saúde mental do professor, e tem pai que vai direto no professor. Eu vou puxar para a escola por quê? Porque a gente não permite esse contato direto. Isso é um fato que a gente, nem desde quando grupo começou... de WhatsApp. Nem grupo de WhatsApp. Por quê? Porque tem que passar por um filtro. Porque imagina um pai chega na coordenação e despeja esse tanto de acusação e despejar no professor. Porque lá a gente corrige, a gente filtra, a gente traz, a gente debate, depois chama o professor. Não que o professor não vai ficar sabendo, mas eu acho que todas as escolas deveriam blindar seus professores. Eu acho que já é aí um ponto positivo. A gente fala assim, vamos tentar melhorar essa categoria para diminuir esse apagão. Porque eu acho que pai com professor, gente, me desculpa, eu acho que tem que ter o momento certo, a hora certa, sabe, esse contato direto, eu sou contra. Eu sempre fui contra e eu sou contra. E eu acho que, inclusive, essa atitude já é um caminho aí, né? Quando falamos de crise, acho que é interessante pensarmos assim, quais são as soluções, né? Vamos e aí, vai ter professor? O que a gente pode falar para animar o pessoal? Pensar juntos em soluções. Mas antes da solução, eu queria fazer uma outra pergunta, assim, que inclusive gerou uma polêmica aqui, e eu agora já tô até mais convencido. Então cumprimos nossa missão, meninas. Depois dessa conversa, até essa pergunta que vai ser agora, acho que eu tô até mais... Eu não queria nem fazer, mas agora eu tô mais conformado, assim. Né? Porque muitas vezes a gente tá... Com esse papo aqui, a gente tá vendo exatamente aqui. Sem perceber, as famílias estão afastando os filhos da possibilidade de serem professores, né? Vocês também enxergam isso em algumas falas, por exemplo? Sim, assim, quando tanto no cursinho quanto aqui na terceira série, quando você investiga, né, quantos alunos querem a licenciatura, esse número é cada vez mais reduzido. E as próprias pesquisas indicam que, assim, cerca de 5% dos jovens, hoje no Brasil, que escolhem licenciatura. Então, é um número mesmo cada vez mais reduzido. E aí, eu acho que não é só um fator, como nós já elencamos aqui, né, são vários fatores, mas eu acho que o reforço desse discurso
isso, ele inicia em casa, assim. Acho que ele inicia em casa. Há uma desvalorização geral do profissional, mas eu acho que esse reforço, ele inicia em casa. Então, Por que você acha que o pai fala, a mãe fala em casa que o filho se desmotiva em ser professor? Eu acho que exemplos de fala. Uma das principais é com relação aos salários que não são atrativos. Eu acho que esse é um fator que eu acho que as famílias elas colocam sim e levam em consideração. Então, salários que não são atrativos. Uma jornada exaustiva. Então, se você conversa com algum profissional da educação, dificilmente ele vai falar sobre uma tranquilidade. Ou não, ele vai falar de exaustão, ele vai falar de cansaço. Porque você fala assim, tipo, você fala assim, tá vendo? É porque é professor. Tá vendo? Você quer ser professor? Então, falas assim. Não, Eu assim, acho que é até mais discreto. Eu acho que não é nem assim. Eu acho que é até quando mais fala discreto. tipo assim, por exemplo, vou lá resolver um negócio com esse professor seu aí. Tipo assim, pra mim é uma desvalorização do professor, desse professor seu aí. Falta de prestígio, de eu acho que ele. da profissão. Eu acho que o pai não escuta muito e fala assim, não, cara, eu tô falando criança, assim. Eu acho que ele fala muito assim, tipo, o menino começa a chegar assim, tipo, olha como é que meu pai fala do professor. Assim, eu acho que começa, às vezes, com as professoras com as professoras de educação infantil. Eu acho que a fala dos pais é muito assim, essa professora tá doida, essa professora não sabe nada, essa professora é isso. Começa com isso. E aí usa até falas machistas, essa professora é uma mal amada, tá fazendo isso. Eu acreditava que essas falas não existiam mais, mas elas ainda acontecem muito, né? Até de mães falarem, eu vou lá arrebentar esse professor. Há pouco tempo atrás eu tive essa experiência numa escola, né, do município, então a gente vê muito essas falas ainda. Quando eles vão ficando maiores, né, os pais falam assim, eu já ouvi também várias vezes no cursinho, a gente tinha alunos que queriam fazer física, eu queria fazer matemática, e aí o pai falava assim, ele é muito inteligente para isso, eu acho que ele é muito inteligente para isso. Isso vai deixando a ideia de que, primeiro, o professor é desprovido de inteligência, para não falar burro, né? O professor fez uma péssima escolha. Não, porque a gente sabe que quem faz medicina é só rico. Quem vai pro lado de professor são os pobres. A gente também ainda ouve muito isso. Então, eu acho que tem algumas falas. Eu fui... E às vezes até o próprio professor, como o Juvenal trouxe mais cedo. Eu fui assim por falta de opção. Né? É muito comum. É muito comum. Eu vivi isso, né? Quando eu vim para Barreiras, que eu escolhi fazer pedagogia, mesmo depois de fazer um curso de química, quando levantavam lá para falar, falavam assim, mas você tá fazendo por quê? Você tá fazendo por quê? E muita gente, porque eu não tenho outra opção. Só que, para mim, não era uma falta de opção. Eu queria realmente ser outra coisa, mas quando eu decidi entrar no curso de pedagogia, que realmente era a oportunidade que eu tinha, eu me encantei. Então, assim, eu acho que toda profissão que eu tiver daqui para frente vai estar ligado à educação. Então, e eu acho que tem muita gente que gosta, que ama, mas até você falar que ama educação, é um problema. Mas é engraçado. Porque assim, você vive de ideologias. Eu não quero que meu filho viva de ideologias. Mas é engraçado porque, assim, isso é uma coisa que não tô inventando, assim. Mas muitas vezes as crianças não chegam ao professor como profissão. Você já parou pra pensar? Porque eu já penso várias vezes e vi na internet esses dias. Assim, você só é professor ou você trabalha? Tem mesmo. Né? Tem mesmo. Aí outro dia ele falou assim, gente, o que será que ganha mais do que professor? Aí os meninos, Uber! Tá. O lixeiro! O lixeiro da minha rua. E não, aí os meninos falando mesmo assim, são meninos de turma infantil. E isso que é um professor do teu Instagram lá. É o tio Paulo. O tio Paulo, que ele não grava, ele grava assim. E aí, gente, o que você acha que ganha mais do professor? As meninas, Uber. O lixeiro da minha rua. E eles não falam sério. Aí eu pergunto assim, tio, você trabalha ou você só é professor? Então, os meninos, as crianças não enxergam. Isso também já tem que começar de pequenininho, que professor é profissão. Mas também há alguns anos atrás, quando as meninas brincavam, elas brincavam de quê? De escolinha. Você não teve o sonho de ser professora, Rô? Porque eu adorava colocar as bonecas. E para mães, quando você perguntava para uma menina, ela falava assim, o que você quer ser? Eu quero ser modelo, professora e médica. Geralmente elas falavam 3 coisas assim. Hoje, quando você pergunta para uma criança, faça esse experimento em casa. Você quer ser o quê? Digital influencer. Isso é verdade. Raramente hoje aparece um médico, mas ela quer ser digital influencer. Isso é verdade. A gente vê isso aí muito mesmo. Né? E uma outra questão também que contribui, que eu até estava conversando com o professor Diogo, de história, que é a visão do Ocidente e do Oriente, da figura do professor. E não só do professor, nós estávamos discutindo sobre a questão da terceira idade. E ele mencionava que no Oriente há um respeito muito grande, essa valorização da memória e essa figura do ancião, aquele que
sabe? Então, há uma demonstração de respeito. Inclusive, no Oriente, o professor mencionou que até eles fazem um gesto de reverência mesmo, a figura de professor. É o único que o imperador se curva é para um professor. Exatamente. E aqui no Ocidente, é muito assim... você não tem isso. Você não tem essa imagem, né, sabe, dessa figura de autoridade, desse respeito, dessa valorização. Então, ele pontuava também essas duas questões. Então, como isso foi construído ao longo da história, né? Muitas mulheres que assumiam a função lá no início da história como professoras. Então, era algo que remetia a cuidado, a zelo. Então, eu acho que tudo isso contribui para esse estereótipo que nós temos ainda hoje, assim. São ações pequenininhas que às vezes podem fazer a diferença. Nos Estados Unidos eu vi um dia desse uma atitude em algumas escolas, não numa escola específica, em que eles têm uma semana de valorização para professor. Então, são mimos, não tem o dia do professor, né? Colhe uma flor de dentro de casa mesmo, do jardim, leva para a professora, né? Isso na educação infantil, fundamental, séries iniciais. Uma fruta, a professora gosta. Isso. São coisas que são simbólicas, eu acho, né? Você não está ali falando que aquilo vai valorizar o professor, mas são mimos. É o princípio da honra, né, Rô? Acho que a gente tem deixado de ensinar para os nossos filhos o princípio da honra, porque alguém que gasta o seu tempo cuidando de você, investindo no seu intelecto, na sua formação, é digno de honra. E a gente não tem mais essa cultura da honra. A gente não ensina os nossos filhos a não honrar. E no dia do aniversário do professor. A gente ainda viveu isso, né? De ganhar vários presentes. Nós vivemos isso, Juvenal, de ganhar vários presentes, só que isso não existe mais. E aí eu acho que a gente está entrando num looping, assim, sabe? Essa falta de professores, esse apagão que está tendo, acho que é meio que um looping, assim. O pai não vê a profissão valorizada, aí passa isso pro filho, né? O filho, aí o professor também tem algumas falas na sala de aula, que também tem falas de professores. Com toda certeza. A gente também tem que deixar claro também que existem falas de professores. Né? Do tipo, postura, que nós não somos valorizados, nós não somos valorizados, porque professor, sabe, assim, não é só uma questão financeira, porque às vezes está na escola em que ele não se sente valorizado e passa isso para os alunos. Eu falo, Deus me livre, você é professor. E a gente está vendo uma crise muito sistêmica, assim, porque tem as universidades também. Hoje o Brasil super polarizado, com discussões aí vem aquela corrente que fala assim, não, fazer faculdade, licenciatura, é só para você ser, sei lá, ideologias, não sei o que, meu filho não vai fazer. E começa essa discussão, gente, e a gente está só perdendo. Né? Então a gente perde para os pais, perde para as discussões universitárias, perde para alguns professores. Então a profissão está sendo muito achicalhada em vários pontos, assim, ó, sendo atacada por se vários não pontos. tiver um movimento mesmo, acho que é um movimento. Isso vai ficar muito ruim daqui para frente. Não é só dar pé de meia, não é só é realmente valorizar o profissional, né? As escolas, as famílias e os próprios profissionais. Deixar isso claro também. Eu escuto muito discurso de professores que são contra, tipo, se eu tivesse dado mais um pouco, não ia ser professor, eu vou sair daqui e vou usar para concurso. Gente, tudo bem. Porque lá em casa, vou dar um exemplo na minha vida pessoal, assim. Eu sempre quis ser professor. Não, lá em casa eu não podia ser professor, assim. Não é que não podia, eu tenho tias professores e tal, mas aí via que a vida do meu pai, que era policial, era melhor do que a deles. E meu pai falou, dá pra você ser mais. Eu falei, não, então vou fazer engenharia. Fiz engenharia civil. Mas não perdi, eu virei professor. Então, parece que tá meio que no sangue, assim, quando eu sou aluno mesmo assim, né? Porque eu acabei dando aula de matemática e física. Acabou sendo melhor para mim, mas eu não fiz uma licenciatura, mas eu virei professor. Então, eu acho que a gente, quando tem isso dentro da gente, quem gosta de ensinar, é bom falar isso. Agora vamos falar das soluções, assim. Como é que eu sei que eu vou ser professor? Professor não vive de sonho, vive de dinheiro, como todo mundo. Com toda certeza. Todo mundo quer ganhar dinheiro, gente. Então não é uma ideologia, não é demagogia. Mas você não vai conseguir fugir disso. E agora, e as vantagens de ser? Vamos falar um pouquinho também. Tem coisa melhor, gente, do que a gente encontrar, como eu encontrei lá na secretaria da escola, já tem um mês mais ou menos, né? Um pai, ele virou para mim e falou assim, tia Rose. E eu reconheci, né? O Felipe tem o filho, estuda hoje lá no 8º ano e ele foi meu aluno, falando das gerações, na 3ª e 4ª série do ensino fundamental. E aí paramos ali, conversamos, e ele relembrou tempos da escola junto comigo, né, quando foi meu aluno. Então tem coisas que outras profissões, outras vantagens que nós temos enquanto professores, né? Reencontrar ex-alunos formados, com bom caráter, e eles falarem para a gente assim, olha, foi
você que me falou isso. Então, até mesmo professores, né? Eu tenho ex-alunos hoje que são professores e que falam: você me fez gostar de história e hoje eu sou professora de história. Então, o professor ele precisa também ter uma postura de valorização da sua profissão, porque isso o aluno também vai perceber, né? E ele vai levar eu acho que adiante uma e das valorizar. coisas que foi perdida ao longo do tempo, na visão dos professores, que você tocou aí, é que eles perderam a visão de que eles são inspirações. É. Então, deixando de inspirar os meninos, né? Uhum. Eu tenho um discurso aqui na escola que eu falo assim: o problema de muito menino querer fazer medicina é a falta de sonho. A falta de sonho, eles querem fazer medicina. E eu falo que isso é muito culpa da gente, como professor, porque eu também sou professor, não inspirar os meninos a outras coisas. Poxa, a coisa que eu acho linda é falar assim: ó, eu tenho vários alunos da engenharia civil, porque eu era engenheiro civil. Eu era professor deles de matemática, mas era engenharia civil, porque eu era formado em engenharia civil. Cara, isso é muito bonito. Hoje vejo meninos querendo ser policial rodoviário federal na escola porque eu sou PRF. Então a gente tem que lembrar, professores, vocês são inspiração. Isso, para mim, Rosane, é a coisa mais bonita do professor. Inspirar. Né? Um professor de direito não quer fazer direito porque o professor de história fala bem, ou não quer fazer engenharia porque é professor de matemática, ou professor de física, quer fazer medicina por causa do professor de não fazer medicina porque ele quer fazer, porque o professor de biologia era tão legal que eu gostei tanto de ser respiratório. Sabe? Cara, eu acho que o fim maior do professor é inspirar. Isso a gente não pode esquecer. Pra mim, a coisa mais legal é você abrir horizontes, é você pegar uma pessoa que tinha um pensamento e quando você perceber, ela entender que ela é capaz de uma infinidade de coisas. É um garçom, né? Você é um assim, garçom de vida. muito né? legal. Você pode ser tudo, né? velho. Você pode, eu acho que quem ensina, eu sou encantada por isso, que eu acho que quando a gente fala que a educação muda vidas, a gente acredita mesmo, porque quando a gente olha a visão de mundo que se tem antes e depois da instrução, é muito maior. Você abre uma infinidade de possibilidades. É lindo demais, é muito lindo. E o professor não pode esquecer disso nunca. Porque o dia que o professor lembrar disso, que ele inspira, ele vai inspirar outros a serem professor também. Eu acho que tá faltando um pouco disso, assim, voltar nessa essência, assim. Porque o maior mérito para mim no professor é inspirar. Não deixar de lado a luta salarial, não deixar de lado, né, as melhores condições de trabalho, mas lembrar que existem coisas muito bacanas nisso. Mas né? o dinheiro, é o que eu falo sempre, né, Michele? O dinheiro é muito bom, traz conforto e tal. Mas ninguém se sustenta pelo dinheiro, gente. Sabe? Você fala assim, ó, Michele, você vai ganhar 50 mil vezes, vai ser porteira da escola. Então não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Não é fazendo demagogia. Vai se cansar do mesmo jeito, vai sofrer as mas pressões do assim, mesmo jeito. Já que você é professor, essa luta é real, claro. Quanto mais de ganhar, mais conforto eu trago para minha casa, minha família. Mas ninguém se sustenta pelo dinheiro, gente. Isso é fato. Sabe? Parece um papo de coach que vai, porque ganha, mas não é. Não é. Eu já ganhei bem sem fazer o que eu gostava e não quis ficar. Eu já fiz concurso. Eu já mudei de concurso porque eu não estava me sentindo bem. Né? Quando eu vim da Polícia Civil para a PRF, eu vim ganhar metade do que eu ganhava. Hoje eu tenho gás aqui, tudo, mas eu nunca esperei. Isso aqui não foi um caso pensado que ia dar certo. Mas o dinheiro não sustenta a gente naquele lugar. E professor, por mais que tenha coxado essa luta, ele tem que ter dentro dele isso e passar para os meninos esse sentimento, o olho brilhar. A gente não vê mais olho brilhando. Sabe? Então isso que eu também vejo a falha dos professores, assim, de inspirar os meninos, fazer o olho dele brilhar e falar assim, caramba, eu também quero ser porque eles também estão sem inspiração, então eu acho que a gente tem que buscar ídolos, né? E hoje você não vê mais ídolos inteligentes. Quem são os ídolos do Brasil hoje, né? São alguns jogadores de futebol, você não vê mais ídolos... Dançarina. Dançarina, você não vê ídolos intelectuais. Acadêmica, né? E voltando a falar de coisas boas, eu vou puxar a sardinha também para cá, né? São pequenas atitudes que as escolas podem fazer para demonstrar a valorização do professor. O que a Michele falou anteriormente da questão de blindar, né? de ter esse filtro até chegar ao professor, eu acho extremamente importante. E outras ações, uma comemoração... um lanche todo dia. Um lanche todo dia na sala dos professores, ali é um sinal de respeito, falar assim... É a cultura da honra. Eu estou lhe vendo, né? Ter um psicólogo na escola, né? Como Esse nós ponto temos também, Auxilia. em que o professor pode, né, agendar um horário. Então, quando a Michele fala da fragilidade psicológica do professor hoje, é uma realidade que também é advinda de quê? De uma série de fatores que transformou a escola, como, por exemplo, os alunos neurodivergentes que nós
temos, né? O professor, ele não foi preparado. Uma sobrecarga, né? O professor não foi preparado. Ele é cobrado, e logicamente a gente vai ver a questão do direito do aluno, que também, né? A gente não está desfazendo desse direito, mas nós temos uma condição. O professor não foi preparado na licenciatura para atender tanta divergência numa sala de aula. Então, nós temos hoje... eu acredito que dificilmente uma sala com menos de 5 ou 6 alunos neurodivergentes. E cada um com a sua característica própria. Para a família é difícil lidar com que é o filho, né? Aprender a lidar com aquela condição. E o professor, ele tem que lidar com 5, 6 condições, além dos alunos. E a família ainda cobra perfeição nesse tratamento. Então, esse cuidado também, eu acho que da escola tem profissionais hoje aqui, né, no Gauss, temos uma psicopedagoga que faz um atendimento com os estudantes, tem os orientadores educacionais que atendem as famílias. Os monitores em cada sala. Cada sala. Então, estes cuidados, né, falando agora da realidade aqui do Colégio de Curso Gauss, eu acho que o professor, ele precisa ver o cuidado que está sendo feito com ele. E, quiçá, outras escolas, né, pudessem oferecer também esse cuidado. E esse cuidado também com essa ajuda que nós damos aos professores nessa questão do comportamento dos alunos, assim. Nós somos uma escola que prezamos muito pela disciplina. Então, o fato de termos um monitor na sala, o fato de termos um grupo de disciplinários, né, que ficam nos ambientes da escola, isso tudo é um apoio. Isso tudo que eu vivo outras realidades também e que não tem esse apoio. Então, essas pequenas atitudes, eu acho que favorecem. Eu acho que gera um desgaste menor. Né? Porque a profissão já é muito desgastante, mas acho que isso vai gerando um apoio que nós estamos falando aí. Isso tudo vai muito já, porque como eu e a Michelle somos professores, a gente pensa muito na gente como professor. O que poderia ter na minha escola que eu gostaria que me ajudasse como professor? Eu acho que parte daí essa valorização, né? Por mais escolas assim, né, que a gente faça... Que criem outras alternativas, que se inspirem na nossa, em outras e outras e mais, porque o que a gente quer é o professor valorizado, bem tratado. E toda família quer professores inspiradores, né? E elas também têm que fazer por onde. Eu acho que casa a ideia aí, assim. As famílias querem professores inspiradores, então eles também têm que respeitar os professores, a escola também tem que trazer essa condição para a gente fazer renascer ali das cinzas praticamente essa profissão professor, porque já é quase renascer. É quase renascer, bem isso mesmo. A previsão, assim, para 2040 é realmente essa defasagem, assim. A defasagem, ela já existe atualmente, mas a Unesco traz dados que mostram que entraremos nesse colapso mesmo em 2040. Por quê? Os cursos de licenciatura, eles estão cada vez mais sendo menos procurados. Então, essa já é uma realidade. Então, de que forma a gente pode melhorar esse cenário? E só vale lembrar que a IA não vai resolver isso, né? Porque a IA pode passar várias informações, mas cuidar do comportamento dos meninos é bem diferente. Eu ainda acredito que a IA vai valorizar os professores. Porque o lado humano, ele é insubstituível para o IA. E professor tem que ser uma profissão humana. São poucas profissões hoje que podem ser, não vão perder para a IA. Eu acho que o professor é uma delas. Assim. Tem que ser humano, aquele cara que cuida. Mas é o que eu falo, ele tem que se tornar cada vez mais humano. Porque a profissão, ela é pessoal. A essência da profissão do professor é a pessoalidade, né? E não só a informação, porque assim, há um tempo que o professor deixou de ser o detentor da informação, mas ele é o defensor da formação. Então, isso é o que é mais importante. Um outro ponto também que é interessante, quando falamos de IA, é que, assim, puxando esse gancho que o Juvenal comentou, se a IA como um aliado. Então, hoje em dia, nós podemos usar a IA para personalizar atividades, por exemplo, assim, em segundos. E isso, por exemplo, só auxilia para fazer um planejamento de uma aula. Te dá ideias, né? Diminuir a Exatamente. Então, assim, eu acho que é realmente um grande aliado. Mas a figura do professor, até para lidar com essa geração que chegam muitas vezes sem dominar, assim, habilidades básicas do dia a dia, então acho que a figura é essencial do professor. Eu acho que essa conversa vai ter que continuar no outro momento, que já está se estendendo bastante. Mas aí eu queria falar que antes da gente encerrar, vou pedir mais uma vez, gente, curtir, compartilhar, né, ativar o sininho para que você receba mais e mais conteúdos aí do nosso Lições de Casa. Meninas, acho que a gente vai ter que marcar um outro papo sobre IA. A parte 2. Acho que vai ser um papo bem legal, até para... Tem um papo de IA, papo de neurodivergência, quem o professor tem que aguentar e não tem que aguentar, e assim por aí vai. Então a gente vai
encerrar agradecendo vocês a presença, né? O horário que a gente está aqui. A gente quer agradecer a presença de vocês. O papo foi muito legal. Eu espero realmente que as pessoas entendam, né? Que valorizar o professor não é uma opção. É uma necessidade. E são atitudes simples, né, Juvenal? Assim, que a escola, buscando essa parceria, a família buscando essa parceria com a escola, consegue sim construir, né, assim, de forma efetiva. Assim, além da questão salarial, a gente pode pensar coisas pequenas, como você falou. A escola blindar o professor, a escola reconhecer o professor ali com o lanchinho, o dia dos professores, a família não ter um discurso de ódio contra o professor. Isso é super importante. Então a gente tem, são pequenas coisas que a gente vai fazer. Como você falou, quais são as soluções? Acho que parte daí. A valorização dele na escola, a família enxergar essa necessidade, valorizar o professor. Eu acho que é o primeiro passo, né? Fazer voltar a brilhar os olhos dos meninos para isso. O primeiro passo é, olha, o professor é o supremo da sala. Então é isso. A gente vai agradecer mais uma vez e vamos aqui agora encerrar, né, o nosso papo. Obrigada, Jade. Obrigado, Rosane. É sempre bom ter vocês em casa. Obrigado, gente. E a gente vai encerrar mais um Lições de Casa. Família, educação e conversas que importam. Até a próxima. Até a próxima. Próxima.